Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais um vídeo aqui no canal, como sempre trazendo para você as últimas notícias, novidades e informações de tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí tem muito assunto aí, muita informação para trazer para vocês. Vamos falar sobre os últimos ajustes, os últimos detalhes aí da preparação para encarar o Internacional nesse domingo, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre novidades relacionadas ao novo treinador do Vasco aí, em relação à questão salarial e também em relação aos atuais jogadores do elenco vascaíno. E no final do vídeo vamos falar sobre contratações e reforços aí, um já oficializado e alguns outros que estão muito perto de serem anunciados pela diretoria vascaína. Demorou? Então, ó, deixa aquele joinha, deixa aquele like, aquela curtida aqui no vídeo. Você que é novo aqui no canal, fica o convite, ó, corre aqui embaixo no botãozinho vermelho, já se inscreva, ativa aqui o sininho de notificações para você sempre receber aí todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos são postados diariamente por aqui. Inclusive hoje à noite aí, a partir das 8 horas, nós vamos estar ao vivo aqui com vocês, fazendo uma live, respondendo perguntas, fazendo o sorteio de um agasalho oficial da capa. Então, como eu falei, ativa o sininho de notificações para você sempre estar recebendo aquele aviso, né, rapidinho aí no seu celular, assim que nós tivermos ou ao vivo ou quando os nossos vídeos forem postados. Demorou? Então vamos que vamos aqui começar o vídeo falando sobre essa próxima partida, né? Sobre esse próximo desafio do Vasco, né? O Vasco precisa muito, mas muito mesmo, de uma reabilitação, principalmente de uma vitória e jogando um bom futebol. E nesse domingo a gente encara o Internacional de Porto Alegre fora de casa, um jogo complicado, um jogo difícil, mas que em caso aí de vitória vai trazer, né, uma confiança, vai trazer uma moral para o Vasco, que no meio da próxima semana volta a jogar em São Januário. Vamos encarar o Corinthians, né, jogando dentro de casa, muito provavelmente com a estreia do nosso novo treinador, o Ricardo Sapinto, né, assumindo em definitivo a equipe, né, deve estar já na beira do campo aí no jogo do meio da próxima semana. Nesse jogo de domingo, a gente deve mais uma vez ver o Alexandre Gracelli ali na beira do campo. Provavelmente o treinador português deve viajar junto com o restante do grupo, mas não deve comandar a equipe oficialmente, né? E acredito que o Gracelli vai mais uma vez fazer um trabalho interessante, né? Assim como ele fez na partida contra o Flamengo, colocando o time para jogar de uma forma diferente, com um esquema tático que o Ramon não vinha utilizando, né, que é o 4-4-2, um esquema mais tradicional, povoando mais o meio de campo, dando ali um pouco mais de liberdade, por exemplo, para o Benítez, né, criar, para o Benítez chegar mais lá na frente. O que me sentia ali um pouquinho de falta foi um pouco dos apoios, né, dos laterais. O Caio Tenório fez uma partida muito boa, conseguiu inclusive, né, ajudar no primeiro gol do Vasco, numa bela jogada que ele criou ali, roubando a bola e dando aquela assistência para o Thales Magno. Mas eu sinto que no setor esquerdo o Vasco ainda necessita, né, de um jogador que suba um pouco mais, ainda mais nesse esquema aí, como eu falei, num 4-4-2. Então quem sabe nessa partida de domingo a gente possa ver ou o Henrique tendo mais liberdade para atacar, ou então a entrada do Neto Borges, que tem características, né, mais ofensivas, tem ali um passe mais apurado, tem ali também a questão de cruzamentos mais interessantes. Então pode ser que a gente veja essa mudança. Em relação à lateral direita, o Gracelli deve dar mais uma oportunidade aí ao Iago Pikachu, né? Lembrando que infelizmente o Caio Tenório está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo, então não poderá ir para o jogo. Então a gente deve ver o retorno do Iago Pikachu ali tendo mais uma oportunidade. Eu espero que o Pikachu abrace, deixe tudo dentro de campo, possa passar por cima dessa fase ruim, né, que ele vem vivendo aí nesse ano de 2020. É um jogador interessante, é um jogador que tem uma história muito legal no Vasco, né, um dos grandes jogadores aí que o Vasco teve nessas últimas temporadas, fazendo muitos gols, sendo muito participativo, mas infelizmente a gente sabe que nessa temporada ele não vem nada bem. Então, como eu falei, o Gracelli, né, o Alexandre Gracelli, que agora é oficialmente um dos auxiliares técnicos aí do time profissional, do Ricardo Sapinto, comandando a equipe. O provável time que ele deve levar a campo aí deve ser o Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu na lateral direita. Fica a dúvida de quem entra na lateral esquerda, se ele mantém o Henrique ou se ele dá uma chance para o Neto Borges. Dupla de zaga com o Leandro Castan e provavelmente o Miranda. O Ricardo Graça ainda não se recuperou, ele parece que há tempo para a partida do domingo. Meio de campo com o Andrei, o Marco Júnior,
o Benítez e aí o Carlinhos, né, sendo mantido até porque fez uma partida bem legal, mas o Juninho já volta de lesão e será uma das opções ali no banco de reservas. E lá no ataque, Germancano e Thales Magno. Esse deve ser o time do Vasco aí para a partida de domingo contra o Internacional fora de casa. Agora, antes da gente entrar aqui nos próximos assuntos, quero mais uma vez lembrar, hoje à noite, galera, 8 horas ao vivo aqui no canal, vamos estar trazendo aí novidades sobre o treinador, sobre o time, sobre a partida de domingo, sobre contratações e também vamos fazer um sorteio aí de um agasalho oficial da capa para você que é membro do canal, você que é inscrito aqui no botãozinho vermelho e ainda não se tornou um membro, corre aqui logo embaixo do vídeo, você vai ver um botãozinho azul e branco ali escrito Seja Membro. Clica ali, faz o seu cadastro. Quem por acaso não está vendo esse botãozinho ali, não está achando, corre aqui no primeiro comentário do vídeo de hoje. Eu vou ter lá uma frase escrito Seja Membro. Vou deixar um link logo ao lado. É só você clicar nesse link, fazer o seu cadastro. Custa R$ 1,99 por mês e você participa de todos os sorteios que a gente faz, não somente o sorteio aqui de hoje, mas em todos os jogos do Vasco a gente faz sorteio aí de 2 camisas oficiais da capa para todo mundo que é membro aqui do canal. Então corre lá, faz seu cadastro que hoje à noite você já vai estar participando aí dessa oportunidade de levar um agasalho lindo da capa para sua casa aí no Brasil e no mundo inteiro. Agora, entrando no assunto treinador, né? Como a gente sabe, o Vasco anunciou oficialmente ontem, né, o seu novo treinador, o português Ricardo Sapinto, deu uma entrevista falando que está muito motivado, está muito ali realmente orgulhoso de comandar uma equipe com o tamanho e a tradição, né, e a história do Vasco da Gama, mas hoje, numa outra entrevista que ele concedeu, ele foi perguntado como ele se sentia sobre a situação do Vasco estar aí hoje com 4 meses de salários atrasados em relação aos funcionários e também alguns meses de salário em relação aos jogadores, né, do atual elenco vascaíno. E o português tomou um susto, ele falou, opa, não sabia disso, me pegou de surpresa, surpresa geral. Ele ficou ali naquela situação meio de supetão, né, sem saber o que responder. Ele falou, cara, é uma situação não agradável, eu não sabia, não fui avisado pelo Alexandre Campelo, né, pela diretoria do Vasco sobre essa situação durante as negociações, né, quando o Campelo estava tentando convencer o Ricardo Sapinto a se tornar o treinador do Vasco, ele não comentou sobre essa situação dos salários atrasados e o português não ficou contente, não ficou feliz, então já começa com o pé esquerdo, né? Já começa de uma forma negativa esse relacionamento entre diretoria e o treinador. Isso aí me preocupa muito, né? Porque ele é um treinador explosivo, ele é um cara que não aceita esse tipo de situação, já deixou muito claro em algumas entrevistas no passado que não trabalha com times que têm salários atrasados, então isso aí realmente preocupa demais. E outra situação que preocupa muito é a situação do elenco vascaíno e dos funcionários. Os funcionários aí estão cogitando entrar em greve, porque o Vasco hoje investe em um salário altíssimo, um treinador, né, desse calibre, aí, um cara que vem da Europa com salário aí beirando 600 e 700 mil reais, e os funcionários, por exemplo, estão sem receber há 4 meses. Estão certos, tem que realmente protestar, tem que mostrar ali que não estão satisfeitos com essa situação ridícula que a diretoria do Vasco faz as pessoas passarem, e os jogadores a mesma situação, não vem recebendo explicações aí do Alexandre Campelo, por mais que ele diga que vem comandando a situação de uma forma tranquila com os atletas, os jogadores não estão contentes com essa situação, não estão felizes aí de saber que o Vasco está trazendo reforço, está trazendo um treinador caro da Europa e os salários continuam a não ser pagos em dia, mesmo após um acordo, né, ser feito entre a diretoria e o atual aí elenco vascaíno. Então isso aí me preocupa, me deixa aí realmente chateado, e o que me deixa mais impressionado é o presidente do clube, atual presidente Alexandre Campelo, está tentando uma reeleição e o nome da chapa do Alexandre Campelo chama-se Rumo Certo. Cara, sinceramente, se o Vasco está no rumo certo, com 4 meses de salários atrasados com funcionários, salários atrasados com jogadores, não briga nem sequer entre os 6 primeiros da competição aí, desde que o cara assumiu o Vasco aí há 3 anos atrás, foram 3 anos aí brigando para não cair, sem uma conquista de título, digo mais, sem uma vitória contra o nosso maior rival, o Flamengo. Cara, se isso é rumo certo, que é rumo errado, né? Sinceramente, é assustador ver isso aí, que acontece no Vasco hoje em dia. E agora, em relação a reforço aí, né? O Leonardo Gil, argentino, volante, canhoto,
29 anos, foi oficializado hoje aí pelo Vasco, né? Foi ali apresentado oficialmente, deu entrevista, falou que tá contente, tá feliz, vem por empréstimo aí até o meio da próxima temporada, acho que já chega para ser titular, para pegar ali essa vaga de segundo volante, para jogar ao lado do Andrei, né? Então deve ser Andrei, o Leonardo Gil, provavelmente aí os outros jogadores que a gente comenta, ou Benítez, ou Carlinhos, ou Juninho, esse meio do campo do Vasco, se reforçando cada vez mais. Em relação a mais reforços, o Campelo comentou ontem, né, numa entrevista que ele concedeu ao meu grande amigo Juninho, lá do canal Machão da Gama, que está buscando o Valência e o Latif Blessing. Os dois estão acertados, apenas detalhes separam. O próprio presidente comentou e confirmou essa informação. Em relação ao meia Patrick, ele falou que está aí realmente muito próximo de estar fechando a situação ali também por alguns detalhes entre Vasco e Grêmio para a vinda em definitivo aí do jogador. Então é basicamente isso aí. Mais uma vez agradecer a todos vocês que assistiram ao vídeo de hoje, deixar aquele joinha, deixar aquele like aqui no nosso vídeo, deixar nos comentários o que você achou aí sobre essa situação do português sendo pego de surpresa em relação aos salários atrasados, e também lembrar todo mundo que hoje, 8 da noite, ao vivo aqui no canal, vamos fazer aquela live aí para comentar, responder perguntas e sortear aquele agasalho do Vascão. Então corre aqui embaixo, se torne membro do canal para você poder participar. Demorou? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!